É Bruno, sou técnico em eletrotécnica, técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil. E hoje nós abordaremos o módulo 1 do nosso conteúdo de NR10, segurança, instalações e serviços em eletricidade, né? Então vamos falar aí um pouco sobre riscos em eletricidade, em instalações e serviços com eletricidade. Nas instalações elétricas temos um ambiente onde os riscos de acidentes são altos. O contato com eletricidade ou com partes energizadas podem fazer com que a pessoa sinta desde leves choques até mesmo ir a óbito. Além disso, outros perigos são inerentes a esses locais. A queda de elevadas alturas e o uso de ferramentas, etc., pode levar a diversos acidentes. Então, neste capítulo, nós vamos apresentar ao aluno o choque elétrico, mecanismos e efeitos. O choque elétrico acontece devido à passagem de uma corrente elétrica pelo corpo, onde o corpo é o condutor, a corrente circulará do ponto de contato com o circuito elétrico até o ponto em que existe o contato com a terra, ou outro corpo condutor, por onde a carga será descarregada. Esse contato pode ocasionar diversos efeitos na pessoa, leves queimaduras, desfibrilações cardíacas e até mesmo a morte, né? Vamos falar um pouco agora sobre arco elétrico, queimaduras e quedas. Um arco elétrico é resultante de uma ruptura de elétrica, né, de um gás, ao qual produz uma descarga de plasma, né, similar a uma fagulha instantânea, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante, tal como o ar, né? Ele passa, né? Existência de um arco pode gerar diversos acidentes, né? Então, ele passa nessa barreira do ar, né? Temos aí os campos eletromagnéticos, né? O campo eletromagnético é gerado quando ocorre passagem da corrente elétrica dos meios condutores. O campo eletromagnético está presente em várias atividades, como os trabalhos com circuitos ou com linhas energizadas e fornos de micro-ondas. Esses campos têm efeito sobre o ser humano e também podem ocasionar vários tipos aí de acidentes no trabalho. Energia e a corrente elétrica. A existência de energia elétrica é possível a partir da passagem de uma corrente elétrica por um corpo que exerce resistência e a passagem, né, resistência a essa passagem. A corrente é definida pelo fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou pelo deslocamento de carga dentro do condutor quando existe a diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Essa diferença existe pela resistência que o corpo oferece é a passagem de energia. É necessário que a eletricidade tenha um caminho a seguir, passando do maior potencial para o menor potencial. Observamos no caminho da corrente a resistência exercida pelo corpo, como ela está entre o ponto de contato com a fonte de energia e o ponto de escape. Existe a diferença de potencial necessária para a passagem. Quanto maior a diferença de potencial nós temos, maior tende a corrente elétrica e, com isso, o choque também é maior. Representação do percurso da corrente elétrica pelo o corpo humano, né? Falando um pouco aí sobre choque elétrico, o choque elétrico acontece quando a corrente elétrica passa pelo corpo ou por parte do corpo. Ele é uma espécie de perturbação acidental, de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo humano quando percorrido por uma corrente elétrica. No choque elétrico, o corpo exerce a resistência à passagem da corrente e sofre o efeito da passagem. Na maioria das vezes, a diferença de potencial está entre os pés que estão em contato com a terra e serve como escoamento, né? É o ponto que entra em contato com o aparelho ou fio, né? Então eu peguei na tomada algo energizado, ele vai sair pelos meus pés para a terra, né? A eletricidade ela sempre vai procurar um caminho mais rápido para a terra. A resistência do corpo apresenta variações entre as pessoas, também em relação às condições da pele. Quando molhada, a resistência é menor e pelo caminho da corrente do corpo. Isso afeta o resultado do choque. Os danos causados pelo choque possuem uma relação maior com a corrente elétrica e a resistência exercida pelo corpo do que com a voltagem. Mesmo em baixas voltagens, podem ocorrer choques que levem a óbito. A passagem da corrente pelo corpo de uma pessoa pode causar desde um pequeno susto até o óbito da pessoa, passando por efeitos como queimaduras e prejuízos de funcionamento de órgão. Aí nós vamos entrar um pouco sobre falar em um tema que é a gravidade do choque elétrico
Existem vários fatores que podem influenciar na gravidade do choque elétrico. Os principais estão listados abaixo. Primeiro, percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tipo de corrente elétrica, ela pode ser alternada ou contínua, frequência da corrente elétrica, o tempo de duração do choque elétrico, área de contato do choque elétrico e a pressão do contato. Temos também espraiamento da corrente elétrica pelo corpo humano, condições da pele do corpo humano, se ela está seca, úmida, molhada ou imersa, né? Existe uma diferença para cada um dessas situações, constituição física do indivíduo, estado de saúde do indivíduo, presença de dispositivos, né, auxiliares de vida, como marca-passos, próteses metálicas, né, etc. E aí entrando, né, num tema que são os efeitos do choque elétrico dentro do corpo humano. Efeitos do choque elétrico: ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica pode causar os seguintes distúrbios: inibição dos centros nervosos, inclusive dos que comandam a respiração, causando assim a parada respiratória. Alteração no ritmo cardíaco, podendo produzir fibrilação ventricular e, consequentemente, a parada cardíaca. Queimaduras profundas, produzindo necrose dos tecidos, ossos, músculos, órgãos e etc. E alteração do sangue provocada por efeitos térmicos e eletrolíticos, né, da corrente elétrica. Pode haver também a perturbação do sistema nervoso, queimaduras superficiais com sequelas em vários órgãos do corpo humano, produzindo deficiências futuras como problemas renais, mentais, pulmonares e etc. Contrações musculares, tetanização dos músculos, retenção sanguínea. Podendo ter também queimaduras causadas pela passagem da corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica por um corpo que possui resistência elétrica, parte da energia transformada e liberada na forma do calor. Este efeito é conhecido como efeito Joule e calculado. Nós temos a apostila que nós dimensionamos todos os cálculos nela. O calor liberado aumenta a temperatura da parte atingida do corpo humano, podendo produzir vários efeitos e sintomas tais como queimadura de primeiro ou segundo grau ou terceiro grau nos músculos do corpo, aquecimento do sangue com suas consequentemente dilatação, aquecimento podendo provocar derretimento dos ossos e cartilagem, queima das terminações nervosas e sensoriais da região atingida, queima das camadas adiposas ao longo da derme, tornando-as gelatinosas. E as condições acima não acontecem individualmente, mas sim associadas com efeito térmico. Depende da corrente elétrica. Ao quadrado, a corrente para o choque de alta tensão é grande e seu poder de queima é igualmente grande. O choque em alta tensão queima, danifica, fazendo buracos na pele, principalmente nos pontos de entrada e saídas da corrente elétrica no corpo humano. Na maioria dos casos fatais, em alta tensão, as vítimas morrem devido aos ferimentos causados pelas queimaduras e que não morrem acabam ficando com sequelas como, por exemplo, perda de massa muscular, perda parcial dos ossos, diminuição da atrofia muscular, perda da coordenação motora, cicatriz e etc. Além disso, toda queimadura acaba facilitando a infecção pela redução da imunidade da pele, podendo também ocasionar danos no cérebro. A parte dos acidentes com choque elétrico ocorrem com contato na cabeça, principalmente na parte superior da cabeça. Quando a corrente elétrica passa através do cérebro ou por parte dele, pode produzir efeitos diversos. Os mais comuns são, nós veremos isso no nosso outro módulo, né? Explore o nosso material, o nosso conteúdo em PDF, e espero que vocês tenham tido um conhecimento desse primeiro módulo introdutório e nos vemos aí nos módulos adiante.